Então vamos nós. Eu já imaginando. Sentei e fiz uma coisa que eu raramente faço porque é uma limitação minha, que é escrever o plano da disciplina inteira. Tá. Então isso daqui é a falha minha. Eu tenho que fazer diário de classe, planejamento, mas é uma limitação minha, tá? Então, muito obrigado. Não, que tinha visto. Essa é a 10ª disciplina que eu falo, faço com o senhor planejou a aula. Tudo bem, mas a gente vai amadurecendo, né? Nunca é tarde. Antes dos 35 eu mudo, eu faço na 5ª. Vamos lá. Então, objetivo da disciplina, para ninguém poder dizer que eu não mostrei a ementa quando chegar na avaliação. Eu sempre me lasco nesse tópico. O professor apresentou a ementa, cara. Mas agora vocês vão conseguir entender o que é que a disciplina se propõe, né? Tudo bem, então uma parte que a gente não viu ainda porque é uma limitação minha, no sentido de que normalmente eu não tenho bons resultados com os alunos quando eu faço uma abordagem mais matemática, como é a complexidade, não é uma coisa tão prática. Então nem sempre eu acerto o ponto para poder trabalhar a complexidade. Eu acabo que eu deixo para o pessoal de PA fazer isso, porque é basicamente o que eles fazem a disciplina toda. Mas se tudo der certo, para a semana que vem eu trago já o material e os trabalhos de complexidade direitinhos, que é a forma como você mede como um algoritmo é bom. A gente vai utilizar um material do professor Ricardo, que é utilizando técnica de contagem de instruções. Então, curso básico, tá certo? Então, aqui a parte teórica, saber as vantagens e desvantagens de cada estrutura de dados e as variações de implementação. Ter contato direto com recursão e os tipos de algoritmos recursivos. Tá? Construir as estruturas de dados em baixo nível, e nós começamos alguns. O vector, nosso array dinâmico, a nossa lista. Sobre vetor, a nossa lista do tipo buffer, que a gente viu. E o ring list, que é a lista circular que eu pedi para vocês, não foi? Foi. Lista circular, para vocês caçarem a implementação de lista circular. Então, na lista ligada, a gente tem a lista simples, a lista dupla e a lista circular. Temos pilha e fila, temos hash, árvore binária e binária de busca e árvore enária. Então, o objetivo de ED é vocês entenderem essas estruturas e quando que elas devem ser utilizadas. Tá? Isso aqui é o processo de construção, então a gente vai construir todas elas. A gente fez o vector, nós fizemos a lista simples, nós fizemos a lista dupla, nós fizemos a lista circular. Fez aqui eu pedi para vocês fazerem, a gente ainda não fez hash, não fez árvore binária, não fez árvore enária, e não fizemos isso porque basicamente uma variação de lista, né? De lista. Conhecer os algoritmos sem acento. Algoritmos de busca e ordenação. A gente viu Bubble Sort, Selection Sort, Merge Sort, Quick Sort, Insertion Sort. Tá? Mas nós fizemos busca binária, eu nunca lembro, porque eu dou no INFUP e ED e eu nunca... Então eu fiz em FUP e esqueci de ver com vocês. Tá? Então ficou faltando busca binária. Essa ideia a gente faz hoje. Então, isso daqui é o processo de construção das estruturas de dados. Construção. Depois é a utilização. E para utilizar as estruturas de dados, a gente precisa de uma linguagem. Como a nossa linguagem já tem uma estrutura de dados em alto nível, nosso objetivo é aprender a trabalhar usando o STL do C++ com vector, com list, stack, queue e variações de map, que a gente não mexeu ainda, né, que é para trabalhar com chave e valor. E utilizar a estrutura é percorrer, inserir, remover, buscar, utilizando o STL, utilizando a própria linguagem em alto nível sem ter que implementar esses elementos. E por último, né, que seria o quinto passo,
resolver problemas que exigem o uso dessas estruturas, que é o que nós fizemos em várias das atividades, né? Labirinto, princesa e vários outros que a gente utilizou até agora, lista, vetor, fila e pilha, e fractais seria para trabalhar a recursão. Então bora lá. C++ a gente usa bem pouca coisa de C++. C++ é uma linguagem muito grande, mas a gente só usa o básico, que é classes, um pouco da ideia do ponteiros, né? Operador de referência aí, ponteiros, os benditos ponteiros. Alguém saiu zonzo da última aula? Construtores. Eu lembro da primeira vez que eu entendi o que era um ponteiro para ponteiro. Eu estava dentro do ônibus. Eu andei a viagem todinha pensando, meu Deus, como é que pode um ponteiro para ponteiro? Cadê o elemento na memória? Quando eu consegui entender, chega a luzinha, subiu assim para mim. Sobre a carga de operadores. Que nós fizemos sobre a carga de operadores na aula passada, não foi? De forma muito rápida. Aquele finalzinho. Que é legal, que a gente fazia o mais, o diferente. Tá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Esse daqui nós não passamos, comparação de desempenho. Eu tenho ele aqui, mas acabou que a gente não viu. Complexidade. Isso aqui é o nosso objetivo de complexidade. Entender melhor, pior, caso médio, contar instruções, comparar ordens de complexidade, compreender o que é O de N. E eu fechei? Tá. E a gente vai ter uma lista de exercícios para complexidade. Então, o vector, nós já fizemos o vector todo. Recursão também. Tá? Fizemos preenchimento recursivo, recursivo aleatório, criar labirinto e encontrar caminho, tudo com recursão. Então, o que era para fazer de recursão a gente fez. A gente só não fez a torre de triângulos. Vou fazendo. Tá. Bubble, Insert, Selection, Merge, Quick. Busca sequencial e busca binária. Isso aqui está faltando. Busca binária, nosso objetivo é só a implementação do vector mesmo. Lista encadeada. Estrutura e funcionamento das listas. Lista implementada com vetor, usando vetor para poder implementar a lista. Pilha o buffer. A lista simples, iterativa e recursiva a gente fez, não foi? Foi até essa semana passada. Nossa lista simples, iterativa e lista simples, recursiva. Aí a gente tem as pequenas variações, que é a lista ordenada, o método inserir ordenado e a nossa lista circular. Seja onde a estrutura da lista é circular, ou só o iterador. Não teve iterador circular. Não teve. Ficou faltando. A gente ia fazer ontem, mas não teve. Deixa eu colocar aqui o que está faltando. Binária. Binários aqui também a gente não fez. Talvez a gente faça, talvez não. Só para marcar o que foi que a gente não fez, tá? C++, usando list, find, os iteradores. Aqui também não fez. Tá. Aqui a gente também não fez. Princesa com lista circular. Teve? Não, princesa. Não teve princesa? Teve princesa. Teve princesa com lista circular? Sim, teve sim. Foi um trabalho para vocês fazerem. Fazer a princesa com lista circular, a princesa com vetor e comparar os dois. Só que a gente não fez nem a simulação bancária, nem o editor de texto. Eu vou pedir para vocês escolherem um deles hoje. Eles são os mais legais que eu acho da disciplina. Meus preferidos. Pilha. Utilização da pilha como objetivo a recursão. Estudar alguns algoritmos que usem pilhas. Calcular parênteses, e a gente não vai fazer, não tenho pronto. Criar labirinto com pilha nós fizemos. Resolver labirinto com pilha nós não fizemos, eu também não vou passar. Fila como algoritmo alternativa à recursão. E o fluid fill a gente fez, né? E foi passado para vocês terminarem o fluid fill. Não, o fluid fill a gente fez em sala. O que eu pedi foi para vocês só fazerem o pathfind, né? Só fazer o pathfind, que é transformar o fluid fill no pathfind. Hash a gente ainda vai ver, que é compreender a diferença de implementação entre árvore, vetor e hash.
o funcionamento do hash, aí o hash vão ter uma carrada de variações, hash linear, hash com lista e hash com busca quadrada. O que seria esse hash? O que seria o hash? Alguém aqui programa em Java? Não? Tipo hash map ou map. Hash é assim, ó. Hash é assim. Então, num vetor, numa lista, você cria a estrutura, lista de inteiros, lista, e aí você adiciona elementos na lista. Lista.add, e aí bota um elemento, e bota outro, e bota outro, e bota outro. Na lista você percorre ele sequencialmente. No vetor você percorre por índice, você pula por décimo, por vigésimo, por centésimo. Na lista você percorre por chave. Então no hash você percorre por chave. Então você poderia dizer, olha, é um mapa de string para inteiro. E aí eu posso dizer, por exemplo, mapear números em nomes. Números em nomes, tá vendo? Mapa de inteiro para string. E aí eu posso dizer, olha, o 1 vai se chamar 1, ok? Ou então o contrário, se eu quisesse. Toda vez que você encontrar o 1, ele vai significar 1. Então ele é como se fosse uma alternativa para a nossa ideia de banco de dados. Tudo tem que ter uma chave. Através da chave eu acho rapidamente o elemento. Para implementar essa busca com chave e valor, ou a gente utiliza árvore ou a gente utiliza hash. Nós vamos construir com árvore, nós vamos construir com hash, que é esse processo de guardar a chave e valor e achar pela chave. Então eu nem tenho que percorrer todos os elementos na sequência. Isso não existe nem, né? Duas qualquer coisa. Um é o chave e outro é o valor. Então, por exemplo, poderia guardar pessoas e eu utilizaria o ID da pessoa para poder chegar na pessoa. Entendeu? Então, ao invés de ter que fazer assim, para todas as pessoas no mapa, se a pessoa.id tiver tal, eu posso fazer só mapa.get, eu quero saber quem tem o ID 004. E aí ele vai lá e pega o 004 para mim. Então a estrutura, chave e valor. Tá? Então, para árvores, as árvores somos nós. Ok, a gente vai implementar binária pura, binária de busca. A RIP talvez, se der tempo. Provavelmente não, porque sempre fica apertadinho o semestre. E aí nós temos algumas atividades, ou o jogo da velha, ou Soma 15, e os que eu gosto mais, né? Esse daqui é bem legal. Talvez. Esse daqui a gente faz, árvore de expressão, e esse daqui com certeza. Esse daqui é muito legal. A decisão e genealógica? É, provavelmente árvore de decisão. O outro eu não gosto muito não. Tá? Então é isso que é a disciplina, tá? Então a gente tem... que foi? A gente já viu praticamente um monte de coisa já do começo do semestre pra cá. Mas professor, o senhor não deu a matéria. A gente fala assim, ó. Eu gravo passando o slide bem rápido e você assiste em câmera lenta. A professor, o senhor não deu nem um PDF, não seja por isso, eu baixei um monte para trazer para você. Esse é lazy, não quero. Que cacei. Mas eu tinha um material bom, eu só tava com dificuldade de achar. Ih, quem disse que eu vou conseguir achar agora? Não, depois eu tenho ele aqui em algum lugar. Eu vou levar para vocês, se vocês quiserem ler e estudar para o pós-comp. Tá? Mas basicamente o pós-comp é funcionamento das estruturas e um pouco de complexidade. Mas vocês vão ver que se vocês pegarem os exercícios do pós-comp, a parte de estrutura didática que a gente está vendo é muito bobinha. Muito bobinha. Dá para fazer de boa praticamente todas as questões. Ok? Então são 4h38. 4h38 a gente vai vamos fechar algumas coisas que ficaram em aberto. E a primeira delas é busca binária. Tá. Vocês já jogaram 0 a 100?
Já jogaram 0 a 100? Não. Tá, então 0 a 100 é um jogo muito, muito, muito divertido. É bom que eu consigo fazer agora todo com vocês. Não, mas que negócio de beber, mano. É bom que a gente entende busca binária jogando 0 a 100. Então 0 a 100 é assim. Cadir S09 é 0, 2, 0 a 100. Eu tenho ele descrito, mas eu vou fazer só a apresentação para vocês. Então funciona assim. Fernanda, pega teu celular aí, destrava e escreve algum número aí Não, tu vai jogar comigo, Fernanda. Eu vou escrever um número aqui. Não, tu vai tentar adivinhar o número que eu pensei, tá certo? Ok, escrevi um número aqui. Então é 0 a 100, só que em intervalo aberto, ok? 0 a 100. Tem que descobrir o número. Se você não acertar até a penúltima tentativa, eu ganho. Tudo bem? De 0 a 100 até a penúltima tentativa. Você pode chutar quantas vezes você quiser, ok? Você ganha se você acertar na lata, tipo, acertar na lata o meu número. Eu ganho se você for encurtando o intervalo, até, por exemplo, que você erra e só deixa uma possibilidade. E aí eu ganho. Vamos tentar? E aí? 0 a 100. Maior. Então agora está quanto nosso intervalo? 6 a 100. 20. Maior. Então agora está 20 a 100. 50. Maior. É menor. Então agora está de 20 a 50. 35 é menor. 28. Deixa eu ver qual foi que eu escrevi. É menor. 23. Acertou. Ganhou. Acertou. Você ganha. Vamos jogar de novo. Ok. Vamos jogar de novo. Tudo bem? Escolheu? É pra eu escolher agora o meu número? Tu escolhe e a gente joga. Tá. Anotou aí já? Já anotar que eu esqueci. Tudo bem. Então, a gente pode falar assim. Vou fazer 0 a 1000, Fernanda. Precisa não. 0 a 1000. Eu aposto que eu acerto em menos em 10 chutes até. Eu aumentei já que é 0 a 1000. Né? Eu aposto que em 10 chutes eu acerto. Vai. E aí? Bora jogar? Eu vou pegar uma apelaçãozinha aqui, tá? 0 a 1000. Então, vamos lá. 500. Menos. Então, primeiro foi 500. Aqui ficou. Deixa eu botar aqui um ponto e vírgula porque ele está errando aqui. Então, 0 a 500. 250. Maior. Então, aqui fica 250 a 500. $375. Bora lá, não tem pressa não. 375. É menor? É, menor. Então tudo bem. 250 mais 375 dividido por 2. 312. Maior. Eu tenho 10 chances. 312. É maior que 312. Tá, desculpa. Então é 312 até 375. 312.
343. Maior. Já estou em que rodada, hein? Na 6. 343. Hã? 3. Eu estou na quinta, né? O primeiro chute foi 500. 343. Então o próximo é 343 mais 375 dividido por 2. 359. Maior. Então agora nós temos o quê? 359 é 359 a 375. E 367. Menor. Tudo bem, não tem problema com isso não. 367. Bora só ver aqui em que chute eu estou, né? Então esse foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então 359 mais 367 dividido por 2. 363, Fernanda. 363. Ups. 300. 67. É 63, 67. O quê? É menor ou maior? É menor que 363, mas aí fica. É menor do que 363? Então eu ainda atualizo esse intervalo. É verdade. 363. 361. Menor. 361. 360. Hã? Foi exatamente em 10. Exatamente em 10. Não, em 9. Não, em 10? 10. 360. A décima. Se eu jogar esse jogo mais 1 milhão de vezes, vocês acham que eu tenho chance de perder alguma? Não. Essa é a ideia do jogo. Toda vez que a gente faz busca binária, a gente corta o intervalo de busca pela metade. Então, no meu primeiro caso, eu tinha 100 números, 1000 números diferentes. Aqui agora eu tenho quantos? 500. E agora 250, 125, cadê? 125, 124, 60, 62, 63, 30, 32, 16, 8, 4, 2. Então sempre vai sobrar um número. Qual é a chance de... Como é a distribuição de probabilidade aqui de acerto? Vocês conseguem enxergar? Qual é a chance de ele acertar com um chute só? 1 em 1000? Exato, é 1 em 1000. E acertar no segundo chute? É 1 em 1000. Aí 1 em 500. 1 em 500. E acertar no terceiro, 1 em 250. Acertar no 4, 1 em 125. No quinto, e assim vai, somando toda a probabilidade, a gente tem 100% de chance. Então, busca binária é isso daqui, só que com uma lista ordenada. Então, se você insere os teus dados dentro de uma lista ordenada, Ops. Ok? Então, busca binária é uma busca muito eficiente, porque justamente ele faz a nossa busca em log de n, tá?
Então, faz de conta que você quer descobrir se o 23 está no seu vetor. Então, o que é que você faz? Você vai na metade do vetor. Achei o 23? Não. Então, eu faço o que agora? Atualizo o meu intervalo de busca. Então, eu vou para onde? Metade. Achei o 23? Não. Atualizo o intervalo de busca. Achei o 23? Não. Aí eu atualizo o intervalo de busca. Achei o 23? Não. Agora meu intervalo é um elemento só. Achei o 23? Não. Então o 23 não está no vetor. Vou reduzindo o meu intervalo até eu ter um só número, ou então zero, né? Se eu não encontrar e o intervalo acabar, é porque o meu elemento não está lá. Tá? Então, se a gente fosse implementar aqui o nosso source intivet, eu teria aqui os nossos intervalos. O intervalo, o início e o fim, né? Vamos fazer aqui, nem lembro qual é o mais fácil. Vamos fazer aqui de início para fim. Não sei, é como? Deixa eu só olhar aqui como é a implementação padrão. Acho que o fim é aberto. No C, ele é o que? Source. C. Que source? Que não. Que find. Ih, agora eu fiquei na dúvida. Que find para procurar binário source C. Acho que eu tô me confundindo. Acho que é o que find. Ué, qual é o nome da função? C. Esqueci, já tem implementado na biblioteca padrão, só não estou conseguindo saber o nome de cara. Aqui é a implementação, é uma implementação. Tá, depois eu acho. Hã? Tudo bem, tudo bem. Vou copiar isso daqui para economizar a nossa vida. Então, olha aqui como é que ele funciona. Eu quero, dado uma lista ordenada e o intervalo, eu quero saber se o elemento existe. Então, se o meu intervalo foi esmagado, ou seja, aqui ele está fazendo intervalo fechado, significa que se os dois são iguais, se low é igual a high, eu tenho um elemento que eu posso encontrar. Se low é menor, se o low é menor, eu não tenho mais ninguém. Se o high é menor, eu não tenho mais ninguém, que eu não tenho mais nenhum elemento. Então, esse daqui é assim: início e fim. Eu não tenho elementos na partição quando o fim está antes do início. Não tenho elementos na partição quando o fim está antes do início. Então eu pego o elemento central e verifico quem é ele, né? Se ele está à esquerda, eu atualizo a minha lista para um elemento a menos que o meio. Se ele está à direita, eu atualizo a minha lista para um elemento após o meio. Se ele não é nem menor nem maior, é porque ele está nessa posição. E aí eu retorno o elemento. É o 0 a 100. O 0 a 100 com intervalo fechado. Então, se a gente tivesse nosso vetor, era só chamar, e aqui como o intervalo é fechado, seria de 0 até size menos 1, passando no elemento que eu quero encontrar. Depois do 0 a 100 é fácil entender isso daqui, né? Porque o que ele está fazendo é só atualizando os intervalos, fazendo a chamada recursiva e atualizando os intervalos. Ele pode ser tanto recursivo quanto interativo. Se fosse interativo, a diferença é que isso aqui ia ser o while e aqui eu ia ter os breaks, né? Ao invés de rechamar a função,
eu ia estar só atualizando os intervalos para os novos valores e eu continuava no laço. Enquanto isso não acontecesse e enquanto eu não encontrasse o elemento. Se eu encontrar, break, se não, atualiza e volta para o laço. Ok. Diz. Aí a versão interativa. Ah, tá. Tudo bem, versão interativa. Enquanto eu não encontrar, calcula, atualiza os intervalos. Se não, retorna o meio. Se ele sair do laço, é porque ele não encontrou o elemento, retorna -1. Busca binária é bem tranquila. Difícil é só entender mesmo como é o joguinho. Vamos nós. O que é que ficou faltando aqui? E aí, simulação bancária ou editor de texto? Mas se eu explicar perde a graça, é bom escrever no escuro, né? Tudo bem, a gente faz os dois. Bora lá. Então, simulação bancária é assim, ó. Eu até reescrevi ele essa semana para vocês poderem fazer, que o modelo anterior eu não achei que ficou legal, dos semestres anteriores. Banco. Então vamos lá. Simulação bancária. Então, o objetivo da simulação bancária são vários, tá? Mas assim, em relação a trabalhar competências, é para vocês trabalharem com alocação dinâmica, ok? Os nossos elementos, os nossos clientes, eles vão ser alocados dinamicamente. E diferente de você simplesmente copiar o valor de um lado para o outro, você vai ter que ter cuidado para não perder as referências dos seus clientes não sumirem, tá certo? A gente tem que tomar cuidado para não ter vazamento de memória, vocês vão ter que tomar cuidado com isso. Então, a primeira coisa é tomar cuidado com vazamento de memória. Segundo, é poder utilizar listas e vetores de forma integrada. Então, na simulação bancária, os teus clientes, eles chegam no banco, eles entram na fila para serem atendidos. E aí, quando os caixas ficam vagos, os clientes vão da fila para o caixa. Depois que terminam de processar os documentos, eles vão do caixa para a fila de saída e depois eles são desalocados, eles saem do banco. Então, o primeiro objetivo é implementar o processo. Ele vai para a fila do banco, ele vai para o caixa e ele vai para a fila de saída e ele vai-se embora. Segundo objetivo é você fazer uma otimização muito simples. Seu objetivo é descobrir qual é a quantidade ideal de caixas para o banco ter o maior lucro possível. Então você tem um dado que é esse daqui. Os clientes, eles têm um determinado nível de paciência. Conforme o tempo passa e eles não são atendidos, o que acontece? A paciência diminui e aí eles vão se embora do banco antes de serem atendidos. Ok? Então, dada uma amostragem que é o relato temporal dos clientes que chegaram no banco, você vai rodar a mesma simulação para várias quantidades diferentes de caixa para saber qual é o melhor retorno do banco. Qual é o retorno do banco? A quantidade de dinheiro que ele ganha com os clientes menos a quantidade de dinheiro que ele gasta para pagar os caixas. Caixa demais, folha de salário grande demais. Caixa de menos, dinheiro sumindo porque os clientes não suportam ficar esperando e vamos embora. Então, isso daqui é o algoritmo, esse daqui é o algoritmo central da nossa simulação. É isso que acontece em cada turno dentro da minha simulação. Então, na nossa simulação a gente tem três estruturas. Uma fila de entrada, os caixas e uma fila de saída. Então, em cada turno, em cada passagem de tempo, é isso que a gente faz. Ó. Para todos os clientes na fila de saída, o que é que você faz? Retira os clientes do banco. Depois, para todos os caixas de atendimento, você faz. Se existir um cliente nesse caixa, você verifica. Será que o cliente ainda tem documentos a serem processados?
Se o cliente tiver documentos, então processa um documento do cliente. Se o cliente não tem documentos, então o que ele faz? Ele vai do caixa para a fila de saída. Isso se tinha um cliente no caixa. Se tinha um cliente no caixa, ele tem documento, processa documento. Se ele não tem documento, faz ele pegar o beco. Se não tinha cliente no caixa, então, se tem clientes esperando, ele pega um cliente da fila de entrada e bota no caixa. Daqui a pouco a gente vê a simulação, o passo a passo, tá? Então, depois que você processou os caixas, você vai para os clientes da fila de entrada. Para todos os clientes da fila de entrada, você faz. Se ele ainda tem paciência, você tira um ponto da paciência. Se a paciência já zerou, então ele tem que ir para onde? Para a fila de saída. Então, vamos lá entender o passo a passo? 3 caixas. Então, quando eu mandar mostrar a entrada, o que é que eu tenho? 3 caixas. Ninguém esperando ser atendido e ninguém para poder pegar o beco. Ok? Então, próximo comando. Mandei entrar todos esses clientes aqui, ó. Entrou o AI, entrou o BO, entrou o CE, entrou o DI, entrou o EM. Isso são os labels dos nossos clientes. Então, eu tenho todos esses comandos de entrada. Chegou. Então, aqui a quantidade de ações que ele tem que fazer no caixa, a quantidade de documentos. Isso daqui é a paciência dos nossos amigos. Chegou esse tanto de gente. Onde é que eles estão? Na fila de entrada. O tempo não passou, eles estão na fila de entrada. Então, enquanto eu estiver dando comandos de entrada, as pessoas estão entrando. Não passou o tempo, é simplesmente entra, o nosso tempo está zerado. Então, se eu mandar mostrar o estado do meu banco, eu tenho que a nossa fila de entrada é justamente isso daqui, ó. O AI tem 4 documentos e 6 de paciência. O BO tem 2 documentos e 3 de paciência. Papapá. Tic faz o quê? Passa o tempo. Então, bora lá. Passando o tempo. Primeira coisa que eu faço é remover os clientes da fila de saída. Algum cliente na fila de saída? Não. Segunda coisa que eu faço, para todos os caixas, se existe cliente. Tem algum cliente nos caixas? Não. Então, qual é o que eles vão fazer? Pega um cliente da fila de entrada e coloca no caixa. Para os clientes que não foram para os caixas, o que a gente vai fazer? Diminuir a paciência. Então, vamos ver o que foi que aconteceu. Passou o tempo. Olha aqui os nossos clientes. O AI foi direto para o caixa antes de perder a paciência. O BO foi para o segundo caixa. E o CE foi para o terceiro caixa. Os que sobraram, foi o DI e o EM. O que foi que aconteceu com eles? Diminuiu na paciência. Passou o tempo de novo. O que aconteceu? Para quem estava no caixa, passou o tempo de novo. Para quem estava no caixa, foi de 4 para 3. O que é esse de 4 para 3? Quantidade de documentos. Então esse aqui foi de 4 para 3, esse de 2 para 1, esse de 3 para 2. E todo mundo que estava na fila perdeu mais 1 de paciência. Esse era 4, foi para 3, esse era 1 e foi para 0. Próximo intervalo de tempo, o que é que vocês chutam que acontece aqui? O EN sai. O EN sai. Quem estava no caixa continua processando o documento, que foi o que aconteceu. E, por exemplo, eu disse que entrou mais uma pessoa. Então tá aqui, ó. O FA acabou de chegar. E assim a gente vai. Tic, show. Tic, 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 tic. Ok? No final a gente pode ver o saldo, que era quantos documentos foram recebidos e quantos documentos foram perdidos. Ok? Então, essa é a simulação. A tua estrutura básica, acabei nem colocando aqui, tá certo? A tua estrutura básica é essa daqui, que é o client. E o teu client tem um nome, ou então um ID para ficar melhor, né? Um ID, uma quantidade de documentos
e uma quantidade de paciência. O teu banco tem as seguintes estruturas. Quais são? Caixas é o quê? Um vetor? Porque caixas é fixo, né? Então, o nosso caixas é um vector de... Na hora que ele entra no banco, a gente faz a alocação dinâmica. E o mesmo objeto que foi alocado dinamicamente, ele tem que passear entre todas as estruturas. Nossa, diz. Todo mundo tem a mesma paciência? Não, ó. Quando você insere a pessoa, você diz: esse cara tem 4 documentos e 6 de paciência, 2 documentos e 3 de paciência, 3 documentos e 8 de paciência. Tá? Então, você tem o vetor de caixas. O que é que a gente tem mais? A entrada seria o quê? Pode ser uma fila, um queue. É. Fila de entrada. Pode ou não pode ser uma fila? Pode. Vou mudar a pergunta. Por que não pode ser uma fila? Porque o povo que vai acabar a paciência vai ter que sair. Exato, a gente tem que retirar elementos do meio da fila. Na fila você não pode fazer isso. Na fila você só entra por um lado e sai pelo outro. Então a gente precisa de uma lista, porque a gente vai ter gente saindo no meio da lista. Ok? Então isso aqui vai ter que ser um list. E a gente tem também uma fila, né? Uma lista de saída, uma fila de saída. Na fila poderia, não faz diferença, porque depois o cara vai pra lá e ele não sai mais, né? Basicamente são 3 funções: iniciar, mostrar a quantidade de caixas, mostrar, entrar e passar o tempo. Ok? Basicamente, mostrar é só imprimir formatado. Entrar é trivial, é só pegar, fazer a alocação dinâmica e jogar na fila de entrada. E o algoritmo de passagem de tempo está aqui, é esse. Quais vão ser os o que é que vocês vão ter que pensar? Vocês vão ter que pensar: como é que eu removo todo mundo que... Para todos os clientes, remove eles da fila. Como é que eu removo sem perder as referências, sem quebrar a minha fila? A gente já viu isso uma vez. Como é que eu removo? Lembra que a gente fez aquela brincadeira de remover todos os elementos que têm o mesmo valor? Né? Todos os elementos do mesmo valor. Você remove e você pega a referência para não quebrar a fila. Então, o algoritmo está aqui. É mais ficou faltando só uma coisa, tá? Ficou faltando uma coisa. Porque o saldo, né? Bati aqui. Volta. Ficou faltando só uma coisa. Se existirem clientes ainda no banco, continue passando o tempo até esvaziar o banco. Então, mesmo que você não mande passar o tempo, então se ainda tem lá 10 pessoas, não vai mais entrar ninguém. Então você só passa o tempo enquanto tem gente no banco até terminar todo mundo. Enquanto tem gente no banco ou gente no caixa. Não é assim que acontece de verdade quando o banco é fechado? Quando o banco é fechado, não entra mais ninguém. Só sai. Você continua passando o tempo até terminar de ser atendido todo mundo. Ou porque o cara desistiu, ou porque ele foi atendido. Mas não entra mais ninguém. Ok? Não entra mais ninguém. Então a gente poderia colocar aqui, tá? Finalizar. Mostra a quantidade de documentos que foram processados pelo banco. A gente poderia também mostrar mais coisa, né? A quantidade de
clientes. O que mais que a gente podia mostrar? Atendidos. Ia ser legal. Atendidos. Que aqui é documentos, né? Docs recebidos, docs perdidos, docs recebidos, docs perdidos. Não, deixa isso, é suficiente. Suficiente, tá? Então essa é a primeira parte, ok? Que significa botar a simulação interativa para funcionar, tá? Segunda parte, você vai receber os dados de um arquivo que vão ter todas as entradas e as passagens de tempo. Você imagina que cada tique, cada intervalo de tempo é 1 minuto. Então isso daqui significaria, só para vocês terem uma noção, de que chegaram 5 pessoas naquele minuto. Ok? Então cada passagem de tempo é 1 minuto. Então a segunda pergunta é: 3 é a quantidade ideal de caixas? Segunda pergunta é: você recebe o valor de um caixa. Então, dado, segunda parte, parte 2, dado o valor de um dia de trabalho do caixa, calcule a quantidade ideal de caixas para maximizar o lucro. Qual é o jeito certo de escrever? Não é maximizar, tá, é porque eu botei um X. Eu botei um X no lugar do Z. Maximizar o lucro. Então seria total de caixas vezes valor de caixa. Isso daqui é o que ele gastou. Então o que ele ganhou é documentos recebidos. Então cada documento recebido ele ganha R$1. Imaginar assim, cada documento recebido ele ganha R$1. E aí você tem o valor que ele gasta com os caixas. Tudo bem? Então, você tem a entrada, o que você vai fazer é rodar a tua simulação para vários valores e calcular isso daqui. Tendo um caixa, quanto de dinheiro eu recebi? Tá aqui, ó. Tendo 2 caixas, quanto de dinheiro eu consegui? Porque dependendo da quantidade de caixas, o resultado da simulação não vai mudar inteiro. Mais gente vai ficar esperando, mais gente vai ficar desistindo. Então, se você tem poucos caixas, você gasta pouco com o pagamento dos caixas, mas você também recebe uma quantidade menor de documentos. Conforme a quantidade de caixas aumenta, você começa a atender todo mundo, mas você também gasta muito com os caixas. Por isso que nunca tem gente suficiente para atender você no mercantil. Tá? Teoria das filas, né? Teoria das filas. Então, existe um tamanho médio de fila que maximiza o lucro. Ou quando vocês forem... vocês não vão estudar isso, não. Talvez teoria da informação vocês vejam. Vocês têm teoria da informação? Não, né? Tá. Talvez processos estocásticos. Vocês têm processos estocásticos? Não. Vocês são de que curso mesmo? Ah, tá. Tudo bem. Mas vocês têm cálculo 2? Sim. Não serve de nada. Brincadeira, maldade. Cálculo 2 é muito útil, dependendo da área. Ok, pessoal, entenderam aqui? Então, bom trabalho. Eu vou passar para vocês esse documento, tá bom? Vou enviar esse documento aqui para vocês. E aí vocês podem começar a fazer. Então, junto com o documento, vão os arquivos de teste, que são os arquivos com... os arquivos de teste, que são os arquivos com esses dados aqui para vocês poderem rodar e testar o código de vocês. Tudo bem? Vamos para o próximo trabalho. Aí até quando?
a gente vai pegar os dois e botar aí mais 15 dias. Certo? Vou passar logo os dois de uma vez aqui. Não. Vocês querem escolher então? Hã? É porque o outro também é muito legal. Eu adoro o outro. Faz os dois, mas tipo, dá um... Eu deixo vocês escolherem então, tá? Porque o outro é mais ou menos parecido. Os dois eles têm o mesmo, mas o difícil desse é entender a montagem das coisas, entender, por exemplo, você conseguir absorver a ideia de buscar o melhor valor de caixas, rodar a simulação várias vezes, organizar os teus dados direitinho. Então, essa é a dificuldade desse. Vamos para o próximo. O próximo é o editor de texto. Sim. Ele não está mais colocando vermelhinho, por incrível que pareça. Que Xcode d.github.io. Esse daqui eu acabei nem puxando ainda. Eu vou tirar ele daqui. Tá? Então, o editor de texto é bem legal. Ele é para trabalhar iteradores e listas. Tá? Então, iteradores e listas até dar uma dor no juízo. Então, como é que funciona? Se você tem a parte interativa e a não interativa. A mais fácil de fazer é a não interativa, que é a que eu vou propor para vocês. E ele funciona assim, ó. Você imagina... Deixa eu abrir aqui. Você imagina que você está em um... a gente podia fazer com Xpaint, ó. Eu vou explicar logo agora, semana que vem, que a gente não vai mais ter tempo. Eu trago a parte visual. Que antes eu fazia com SFML, agora eu não vou mais fazer com SFML. Eu já fiz aqui, ó. Nem lembro o que é que eu faço. Tudo bem. Então, bora lá. O objetivo de vocês é fazer um editor de texto. Como é que funciona o editor de texto? Vocês estão vendo esse cursor bem aqui? Estão vendo esse cursor piscando? Qual é a estrutura de dados que vocês acham que está aqui atrás? Onde é que esse texto está pendurado? Você não está vendo o texto? O texto não está quebrando a linha? Não tem bem ali? Quando eu insiro uma letra aqui, ó, puffs, o que é que está acontecendo aqui? É uma lista de quê? Uma lista de caracteres. Você poderia imaginar que cada linha é uma lista, ou então você tem uma lista gigante com os barranhos dentro dele. Tudo bem? Então, bora lá. Isso daqui é uma lista. O que é o cursor? O iterador para a lista é alguém que aponta para um canto da lista, tá? Então, mandar uma letra, por exemplo, se o cursor, faz de conta que o meu cursor está aqui no E, tá certo? Meu cursor está no E. Na hora que eu digito M, o que é que o M vai fazer? Ele vai se inserir depois do T. No caso, se o meu iterador está no E, ele vai ser inserido antes do E, né? Porque se você imaginar que tem os nozinhos, na hora que você aponta para o E, você insere uma letra, você insere antes do E, ou então depois dele. Então vamos imaginar que isso daqui é o teu iterador, é o teu cursor, tá? Se você digitar o E, o que é que vai acontecer? O E entra na jogada e o teu cursor vai para a direita. Sim ou não? Tudo bem? Aí você digita o tracinho. Para onde é que o tracinho vai? O tracinho vai para cá e o iterador anda. Então eu estou digitando e estou mandando. Se eu digitar MO, vai aparecer o quê? O M e o O e o cursor vai andando. O que eu digitei até agora foi E-MO. E o que eu tenho de texto é E-MO. E está aqui o meu cursor. Eu posso mandar o meu cursor voltar.
Então, quando eu mando o cursor voltar, o que acontece na verdade? Ele vem para cá e ele vem para cá. Então, eu terei tracinho, cursor, MO. Tudo bem até aí? Então, bora lá. Digitei de novo. Então, qual é a informação que eu tenho? Tracinho, cursor, MO. Mandei o meu cursor voltar mais duas casinhas. O meu cursor veio para cá, o meu cursor veio para cá. Então, o meu cursor vai ficar entre o E e o tracinho. Tudo bem aqui? Tudo me acompanhando? Agora eu digito o O. Então, o O vem para cá e o cursor anda. Aqui, ó. E a gente começa agora a apagar. Bzão de backspace. Quando eu dou o backspace, quem é que some? O O. O B é o backspace e o Dzão ele é o delete. Então, na hora que eu digitar o U e mandar para a direita, o U vem para cá e o cursor vai para o lado. Então, eu vou ficar com eu, ó, mandei o U e mandei a setinha. Então, agora eu tenho eu, traço, eu. Aí eu dou um D de delete, quem é que some? Porque o delete eu apago de lá, o backspace apaga o anterior. Então eu mando deletar, o E some e aí eu escrevo A. Então vai ficar eu, A, hashtag MO. Vou mandar esse cara pra cá, direita, eu amo. Foi? Foi, mas para exibir isso aí. Hã? Para exibir, toda hora que teria que ficar. Toda vez que você digita os comandos e dá um enter, ele processa os comandos como se fossem ações e mostra a saída. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que é que a gente tem? VOC-AE hashtag. Então, se eu estivesse processando passo a passo, vocês mandaram usar o quadro, bora lá. Vamos lá. Então eu tenho VOC-AE, até aqui eu vou ter VOC-AE, e aqui eu vou ter o cursor. Aí eu mando ele 2 para a direita, então meu cursor vem para onde? Para cá. Melhor fazer isso prevendo, né? Eu mexer o cursor é ruim. Então vamos devagar aqui, ó. Então eu vou ter VOC-AE e o cursor estaria aqui. Aí agora ele vai para a direita e depois para a direita, que são esses dois aqui. Aí eu mando o V e depois para a direita, Depois eu mando quem? O E. Aí depois eu mando ele para a direita 3 vezes. 1, 2, 3. Dou um delete que apaga o da frente, né? Ufs. E aí eu escrevo o I e depois mando o cursor para a direita de novo. Você vai. Tudo bem? Entenderam como é? Então, o que é que eu tenho aqui? Depois a gente fala da estrutura de dados. Essa é a primeira parte, a parte básica, que é mesmo só pegar uma lista de caracteres, ter um iterador para a lista e ficar andando com o nosso amigo iterador, imprimindo o elemento, mostrando onde o iterador está e inserindo elementos no meio, seja removendo o nó da frente, seja removendo o nó de trás, seja inserindo elemento. A diversão começa agora. Na hora que a gente botar o Ctrl Z. O que o Ctrl Z faz? Então o Ctrl Z eu volto os estados. E o Ctrl R? Como é aqui? Deixa eu ver aqui. Edit. É Ctrl Y, dependendo do local, né? Porque alguns é Ctrl R. É o ando para voltar nos estados e o redo que é para ir para frente. Então, por exemplo, ó, se eu escrevo aqui, hoje fui comer pizza, e eu dou um Ctrl Z,
No caso aqui ele vai apagar a palavra toda, mas no nosso modelo aqui ele só iria apagar uma letra, né? A última letra ou a última ação. Então, por exemplo, eu tenho eu te amo, pegando aquele modelo do que a gente fez aqui, ó. E se a gente der um Ctrl Z e a última ação tiver sido inserir o O, ele vai remover o O. Aí eu dou um backspace, ele apaga o M. Aí eu volto um caractere, ele passa para a direita do A. Se eu der um Ctrl Z, ele vai desfazer o que eu fiz. Eu não fiz essas alterações? Então ele vai desfazer as alterações que eu fiz. Agora aqui, para a gente entender o que é isso daqui. A gente poderia imaginar que o nosso... Deixa eu, o tempo está acabando, bora lá. O nosso... Esqueci. O nosso ambiente. Tá? Vamos ver agora a estrutura de dados que está aqui por trás disso, tá? Eu tenho que o nosso ambiente, ele é composto de uma lista de caracteres, texto, e o que eu estou escrevendo é uma lista de caracteres, que é o texto que eu vou mostrar, e um cursor. É isso que eu estou escrevendo. Então, toda vez que eu processo para inserir uma letra, é olhar para onde o cursor está e mandar ele inserir nessa posição da lista. Aí, puf, a letra vai parar lá na lista. O Ctrl Z seria o seguinte. Tem várias formas de fazer, tá? Então, poderia pensar assim. Tem um jeito fácil e tem um jeito difícil. Esse é o jeito fácil. O jeito fácil é você pega todo o teu contexto, tá vendo? Ó, todo o texto que você tinha, e toda vez que você faz uma alteração, você copia ele e adiciona a alteração. Aí você faz uma outra alteração, você copia ele e adiciona a alteração. Claro que não é feito assim. O que você faz é só adicionar as alterações e aí desfazer as alterações. Só que isso é muito mais difícil de a gente implementar, né? Esse conceito de comandos, tá? Então isso daqui não é tão bonito, mas pelo menos funciona. Então, toda vez que você faz uma alteração, você cria uma nova cópia do teu ambiente na tua linha temporal. Cria. O que é que significa dar um Ctrl Z? Voltar. E outro Ctrl Z? Voltar. E outro Ctrl Z? Voltar. O que acontece se eu estou no meio da linha temporal e escrevo alguma coisa? Vai mudar o Ctrl Z que você executou. O que é que vocês dão? Vocês escrevem, dão um monte de Ctrl Z e escreve alguma coisa. Você consegue voltar para aquilo que você estava? Não. Você perde, né? Por exemplo, você está aqui, ó. Hoje vamos merendar xilito. Aí eu dei um Ctrl Z, jantar pizza. Ué, por que eu não consigo voltar para o merendar xilito? Dando Ctrl Z. Não consigo mais chegar no xilito, não? Ó, vou dar um Ctrl Z, vamos pular corda. Será que eu consigo voltar para a pizza? Não, porque na hora que eu der um Ctrl Y, eu não consigo mais ir para frente, não tem mais estado na minha linha temporal. E quando eu voltar aqui... Então, você tem sua linha temporal. Aí você volta no tempo. Você está na metade da linha temporal dos teus Ctrl Zs. Quando você digita alguma coisa, para onde vai o teu novo estado?
Agora aqui. Vamos pensar em palavras, tá certo? Eu, aí você adiciona um novo. Vou comer pizza. Tá? Mas você imagina que tem o texto todo, tá? Em cada um deles. Quando você dá um Ctrl Z, você volta para onde? Comer. Quando você dá um Ctrl Z, você volta para onde? Vou. Na hora que eu digo que vou pular, para onde é que vai eu pular? Estou aqui no voo, aí eu escrevo pular, o que acontece? Vou pra frente. E o que acontece com esses daqui? Some. Pular. Corda. Você consegue voltar no tempo. Aí eu dou Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Y, Ctrl Y, Ctrl Y. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Y, Ctrl Y. Se por acaso eu escrever alguma coisa, aí eu perco o meu status. O que? Isso é estrutura de dados. Isso é estrutura de dados. Tudo bem? Então vocês têm aí 15 dias contando de hoje. Tudo bem? Os 2 trabalhos já estão aqui escritos. Eu vou só mandar os links para vocês desse repositório. Tá? Então, bom trabalho. Vai ser muito divertido. Os 2 são muito legais. Tá? Eu vou mandar o link do repositório e as entradas de dados. Se vocês tiverem dúvida, vocês conseguem tirar pelo Zap. Tudo bem? Aí a gente escolhe qual vai fazer. Não, faz os 2. Faz os 2. Os 2 são legais. Os 2 são muito, muito, muito divertidos. Os 2 são muito divertidos. Nem são tão trabalhosos assim, não. Acho que o do banco dá para fazer em umas 4 horas de trabalho. Do editor dá para fazer em umas... Hã? Não. Eu faço em 15 minutos. É porque depois que você faz uma vez é fácil, né? Acho que nem 15. Depois que você faz uma vez é fácil. Chamada do meu ódio. O professor de inglês já chegou, já a turminha dele.